Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. A nossa exposição focará nos versos 41 a 54, mas vamos ler a partir do versículo 32. Vamos ver um contexto um pouco maior. 1 Samuel 17, 32. E a exposição focará do 41 a 54. Diz assim a palavra de Deus. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora os versos da nossa exposição, 41 a 54. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. E hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a sua mão no alforje, tomou dali uma pedra e, com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhando-a, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até às portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-la na sua tenda. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento.
Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que, mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de ler. E agora, como Teu povo, nós queremos reconhecer a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência do Teu Espírito. Primeiro, para que possamos entender, interpretar de forma correta a Tua palavra, mas, acima de tudo, para que possamos também aplicá-la em nossa vida, trazendo as lições preciosas que ela nos ensina. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Casa de Davi. Essa é uma série que tem sido assistida por inúmeras pessoas. Uma série de televisão. Talvez alguns de vocês tenham assistido essa série. Uma série, obviamente, fruto da ficção de um autor. Há poucas verdades bíblicas ali. Mas o fato é que a história de Davi é uma história que chama a atenção de inúmeras pessoas, quer sejam em filmes, em séries. O tempo inteiro nós estamos nos lembrando dessa história, sobretudo desse conflito, desse momento dramático onde um jovem homem, pastor, Davi, enfrenta um guerreiro, um homem destemido, um homem forte e poderoso chamado Golias. Essa história serve, inclusive, de forma pedagógica nos momentos da nossa vida, quando nós vemos algum tipo de conflito ou temos algum conflito na nossa vida, nós sempre usamos essa ilustração de Davi contra Golias. Às vezes até nos jogos de futebol, Davi contra Golias. Mas a grande questão é qual é o ponto dessa história? O que Deus, de fato, quer nos ensinar nessa história? Bom, nós podemos olhar essa história como uma ficção. Muitos nem mesmo acreditam que exista, que existiu de fato. E é por isso, então, que eles reconstroem aquela história, da forma como eles imaginam. Muitos estudiosos acham, eles seguem uma teoria chamada de história da religião, onde eles acham que aqui apenas as histórias de Israel não são críveis, não são reais, são ficções. Obviamente nós não cremos nisso, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa história não é uma ficção, é uma história real que aconteceu e que trata a respeito de uma personagem real chamada Davi. Outros podem abordar essa história de uma forma moralista. É muito comum nós vermos pessoas olhando essa história e dizendo, olha, você precisa ter a fé como Davi. Esse é o moralismo. Você olha as personagens do Antigo Testamento e você então busca ver as qualidades e os defeitos dela e trazer lições para a sua vida. Essa é uma interpretação moralista, equivocada. Por quê? Porque Jesus nos ensina lá no caminho de Emaús que Ele é o centro de todo o Antigo Testamento. Então qualquer história que não tenha claramente uma visão cristológica em sua interpretação, ela não tem nenhum sentido. Ela não tem nenhum significado. É como se você estivesse lendo como um judeu as Escrituras Sagradas. Mas nós não somos assim. Essa história é muito mais do que mero moralismo. Outros interpretam essa história como uma alegoria. É muito comum nós vermos essa história sendo pregada de forma alegórica. Então, por exemplo, as pessoas falam dessas 5 pedras e dizem, olha, você tem o seu gigante também. E aí você tem 5 pedrinhas, talvez uma pedra é a fé, a outra é o amor, a outra é a coragem. As pessoas, inclusive, nomeiam essas pedrinhas. Isso é alegoria. É atribuir significados que nunca esteve na mente do autor sagrado. Isso é alegorizar o texto, é dar sentidos impossíveis, improváveis. Então, como é que nós, então, lemos essa história? Qual é o ponto dessa história? Que lições ela tem para nós cristãos, que lemos o Antigo Testamento conforme Jesus nos ensinou, lá no caminho de Emaús, mostrando que Ele é o centro das Escrituras. Qual é a melhor forma de abordarmos esse texto? Bom, a melhor forma de abordarmos esse texto é aquilo que nós chamamos, vermos esse texto à luz da história da redenção. Quando nós pensamos na história da humanidade, nós temos que pensar primeiro em uma meta-história, uma história além da história que foi criada por Deus, um Deus eterno. E essa meta-história foi criada por Deus e essa história humana, ela tem 5 pontos centrais. Primeiro, a criação, o momento onde Deus decide criar. Depois nós temos a queda, quando o primeiro casal peca e,
obviamente, morrem espiritualmente. E aí nós temos a redenção, que é quando Deus então promete um Salvador, promete um Redentor. E Deus então agora vai desenvolvendo essa história, chamando pecadores, chamando um povo para si, chamando Abraão, chamando Israel para ser o seu povo, preparando a história para o nascimento de Jesus, até a consumação, que será a segunda vinda de Cristo. Então o que nós temos aqui, quando nós estamos lendo a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma parte dessa história da redenção. Ela não tem todos os feitos que Deus fez nessa história gloriosa, mas ela tem partes centrais, importantes, que Deus quis trazer para nós. Então, o que é que nós estamos lendo aqui? Como é que nós devemos ver essa história? Essa história, ela deve ser vista dentro de uma história maior, que é a história da redenção. E essa história da redenção, ela tem vários pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental está em Gênesis 3,15, onde Deus, volte por favor à sua Bíblia, em Gênesis 3,15, quando Deus faz a promessa de um Redentor. Em meio à queda, a criação, no capítulo 1, nós vemos a queda aqui, que ocorre no capítulo 2, no capítulo 3, aliás, e nós vemos essa promessa que Deus faz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus faz a promessa de um descendente da mulher, que seria um salvador, que ia esmagar a cabeça de Satanás. Mas Deus também está mostrando aqui que o mundo será marcado por antítese, luz e trevas, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. É dentro dessa história maior que Deus então vai chamando Israel para contrapô-lo às demais nações. Israel é chamado para ser o povo de Deus, para ser luz em meio às nações que vivem em trevas. A história de Davi está dentro dessa história maior, luz e trevas que percorrem toda a história da humanidade. E essa promessa, o Messias virá. Mas essa história também está dentro de uma outra história, que está em Gênesis capítulo 49, abra sua Bíblia, por favor. Aliás, em Gênesis capítulo 12, por favor, está dentro dessa história onde Deus chama um homem, capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus, logo após o dilúvio, em meio a todas aquelas nações ímpias, Deus chama um homem, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12, 1, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus então chama Abraão, Deus escolhe um povo, Deus vai formar um povo, e nesse povo, Deus faz uma promessa gloriosa, através desse povo, todas as nações seriam benditas. Era desse povo que viria o Salvador, o Messias, que não apenas seria uma bênção para esse povo, mas todas as famílias seriam benditas. Deus está preparando a história, guiando a história. E agora sim, Gênesis 49, outro momento fundamental nessa história da redenção. Gênesis 49, é aquela bênção de Jacó, quando ele está próximo da sua morte. No versículo 8, quando ele então vai abençoar os seus 12 filhos, e ele então vai falar de Judá, no capítulo 49, versículo 8, diz assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste meu filho, encurva-se e direita-se como leão, e como leoa quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Veja que promessa gloriosa, o cetro, o reinado viria de Judá, dentre os muitos filhos de Jacó, de Judá virá o cetro, ele não apenas será rei desse povo, que Deus está formando Israel, mas as nações obedecerão. Deus faz a promessa de Siló, uma promessa messiânica de alguém onde os povos, não apenas Israel, obedeceriam. E Deus então vai conduzindo toda essa história. É assim que você precisa ver a história de Davi. Há uma história do descendente da mulher que Deus promete, o Messias, no meio da antítese, luz e trevas. A história do povo eleito e a promessa pactual que Deus faz a Abraão.
A promessa que Deus faz a Jacó: o reino será de Judá e será um reino onde muitos obedecerão. Mas essa história deve ser vista também à luz da história da inversão, onde Deus sempre escolhe as coisas simples, contrárias, humildes. Deus muda o tradicional. Ele escolhe Abraão na cidade de um homem simples, cujo pai, conforme Josué, era um idólatra, Terá. Quando ele então vai escolher entre os filhos de Isaque, ele não escolhe Esaú mais forte, ele escolhe Jacó. E toda a história da redenção vai mostrando exatamente isso, essas escolhas improváveis. E Maria, quando ela vai exaltar a Deus no seu cântico, ela diz exatamente isso, que Deus sempre escolhe as coisas improváveis. Como Davi, um homem improvável de ser escolhido. Em Judá existiam muitos homens guerreiros e fortes. Mas Deus olha o coração de Davi, como ele disse a Samuel: Samuel, você vê apenas o exterior dos homens. Você vê a força dos homens, eu vejo o coração. Como viu o coração de Maria? Essa história deve ser vista à luz dessas inversões que Deus vai fazendo, dessas batalhas improváveis. Davi e Golias. E Deus escolhe o seu campeão, Davi. Um campeão improvável. Não havia nada que mostrasse dele mesmo que ele seria um campeão para enfrentar Davi. Agora vamos olhar esse texto à luz da história do texto, desse contexto histórico literário. Vamos lá para 1 Samuel. Quando nós chegamos em 1 Samuel, nós temos que entender vários aspectos. É uma história real, narrada. Só que as histórias bíblicas, e nas histórias bíblicas, nas narrativas, Deus é sempre o herói. Essa é a diferença de todas as outras narrativas e histórias contadas pelos outros povos. Deus é o herói. Deus é a personagem principal. E essas histórias, a forma como elas são contadas, a forma das narrativas hebraicas, elas têm algumas características. Primeiro é a seletividade. Elas vão selecionar aquilo que é relevante. Segundo é a repetição. Você vai observar que as histórias se repetem, que para nós parece que não faz muito sentido, porque já foi dito antes. Mas a repetição era uma forma de ênfase. E a terceira característica interessante das narrativas hebraicas é o contraste. O tempo todo você vai vendo esse contraste. E a história de Davi começa exatamente no capítulo 16 com um grande contraste. O livro de 1 e 2 Samuel vai narrar exatamente isso, essa transição do período dos juízes, o último juiz, Samuel, cujos filhos eram ímpios e são rejeitados por Deus, e o povo de forma errada escolhe um rei, Saul. Deus então, diante daquela circunstância, escolhe o homem apropriado para o momento, aquele que teria as condições necessárias, e ele não é da tribo de Judá, ele é da tribo de Benjamim. Ele não seria o rei eterno. Quando nós lemos Gênesis 49, nós sabemos, o reinado não virá de Benjamim, mas Deus permite que um rei se levante de Benjamim. Saul, um homem forte, alto, um homem apropriado para enfrentar aquelas circunstâncias. Eles concedem um rei, mas ao longo da sua trajetória, ele vai mostrando que ele não é um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos vendo Saul desobedecendo a Deus várias e várias e várias vezes. E o capítulo 16 é o capítulo chave. É o capítulo chave. Lá no final do capítulo 16, que diz o seguinte. Veja o primeiro contraste no final da narrativa, no capítulo 16, versículo 12, diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Falando de Davi, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. A palavra ungir, de onde vem a palavra Messias, de onde vem a palavra grega Cristo, é ele é ungido. Versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora veja o versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava.
Veja o contraste. Por um lado, Deus agora está escolhendo o seu campeão. Saul havia sido ungido, Deus havia mandado, mas agora Deus está fazendo a troca do reino. O ungido agora é Davi. E aquele espírito que estava ungindo e habilitando Saul como rei, esse espírito agora sai e esse espírito está em Davi. O desconhecido Davi. O espírito não está mais sobre Saul. Ele não é mais rei aos olhos de Deus. É questão de tempo. O seu reino foi tirado aqui. E isso é importante por quê? Para você entender a história. Porque agora o narrador vai mostrando Golias no capítulo 17. E o ponto é, como é que aquele que é ungido que ninguém conhece, e o rei que era ungido, mas não era mais ungido aos olhos de Deus, como eles vão agir diante da história, daquele conflito? Esse é o ponto do capítulo 17 aqui. Como esses dois ungidos vão agir diante do gigante Golias, que aparece. E no capítulo 5, a figura de Golias é enigmática, porque no capítulo 17, versículo 5, diz assim: trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de ouro. Essa couraça de escamas, ele parecia literalmente uma serpente. Aquela batalha lá de Gênesis 3,15, parece que ela está sempre se repetindo. Os filhos de Deus, os filhos das trevas. A serpente seria esmagada. E agora, de forma inusitada, o texto nos apresenta Golias vestido literalmente como uma serpente, um homem forte, um guerreiro. Como cada um dos ungidos agirá. Esse é o contraste. Perceberam isso? O autor está mostrando esse contraste. O rei ungido, rejeitado, e o novo rei ungido, desconhecido. O narrador está levando eu e você a olharmos agora. E agora ele apresenta no capítulo 17 o herói dos filisteus, Golias. E aí vem um segundo contraste no capítulo 17. De um lado, Davi, ungido desconhecido, de outro, Golias. De um lado, alguém que era pastor e se veste de forma simples, que não tem habilidade, de outro, um homem forte, vestido como uma serpente. De um lado, alguém que não tem nada a não ser fé verdadeira em Deus, e do outro, alguém que serve aos outros deuses. É um conflito, e aí ele começa, o narrador, no capítulo 17, versículo 31, ele agora nos apresenta esse conflito. E é interessante a forma como o narrador faz isso. O texto hebraico mostra isso, mas no texto de português, de fato, na língua portuguesa, nós percebemos. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir aqueles filmes de faroeste que aparecem duas telas? Aqueles filmes antigos. De um lado mostrava um oponente, o duelista, e a câmera então começa a mostrar o duelista, e de repente, do outro lado aparece o outro duelista, e os dois vão se preparando, até ficarem frente a frente. É exatamente isso que o narrador faz aqui, se você olhar com atenção. O tempo todo ele está mostrando esses dois campos militares. Ora ele foca em Golias e vai mostrando Golias, e ele começa falando isso, mostrando e apresentando Golias, no capítulo 17. Depois ele foca em Davi, que é enviado aos campos com seu irmão. E ora ele então foca em um, ora ele foca em outro, e agora, e esse é o ponto no versículo 41, que é o texto que nós lemos. Agora, finalmente, aqui nós temos essa tela dividida, onde os dois estão frente a frente. O grande duelo. Parece um duelo de faroeste, de fato. Davi e Golias, frente a frente. A grande batalha. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 17, versículo 41 a versículo 54, que será o tema da exposição. É o confronto, a hora da verdade, Davi e Golias. Qual é então a tese e argumento central aqui dessa sessão? Versículo 41 ao versículo 54. Bom, o texto está
está nos mostrando algo muito simples. Deus está apresentando o seu campeão. Contra todas as probabilidades humanas, o Deus pactual é o Deus que cuida do seu povo, que visita um povo mesmo quando ele é infiel. E aqui nós temos o ungido de Deus, sendo apresentado como o campeão do seu povo. E esse era o tema: o ungido é nosso campeão. O confronto entre Davi e Golias era o tema do sermão. O ungido é nosso campeão. O ungido seria o campeão escolhido por Deus para o povo. E há pelo menos 4 ideias nesse texto que são interessantes. Primeiro, no versículo 41 a 44, o narrador nos apresenta o campeão humano arrogante e atrevido. A primeira apresentação é Golias. É um lado da tela. Depois do versículo 45 a 47, nós temos o campeão divino, confiante e destemido. Depois do versículo 48 a 51, nós temos a vitória do campeão improvável e incrível. Versículo 48 a 51, é a batalha dos dois. E por último, versículo 52 a 54, nós temos o júbilo de um povo triunfante e vitorioso. Aí nós temos a reação do povo quando presenciam aquela cena. Então, literalmente, essa pequena narrativa, do versículo 41 a 44, tem 4 partes. Toda narrativa é uma história que tem um começo, um meio e fim, uma sequência. Então, tem 4 partes. E nós vamos analisar, em primeiro lugar, esse campeão humano arrogante e atrevido. Vamos acompanhar comigo agora a partir do versículo 41. E mais uma vez nós temos um contraste que o narrador apresenta. Talvez vocês não tenham percebido isso, mas Golias, por ser grande, os movimentos dele são muito lentos. Muito lentos. Em contrapartida, quando ele vai apresentar Davi, ele vai mostrar que Davi, ele é muito rápido em tudo que ele faz. Ele é lento. Versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro, e ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Essa é a primeira atitude, uma atitude de desprezo. Ele olha para Davi e diz: esse não é ninguém. Eu vou enfrentar um ninguém. Essa ideia, essa é uma palavra hebraica que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, de total desprezo por alguém, por alguma coisa, por alguma pessoa. Ele despreza Davi. Ele diz: eu vou enfrentar isso. Desprezo. E por quê? O narrador vai dizer: porque ele era moço, a palavra hebraica é jovem, ele era vermelho, ruivo, e de boa aparência. Uma palavra hebraica que significa belo, uma coisa muito bonita. Então esses Davis que muitas vezes apresentam nas séries, não tem nada a ver com esse aqui, meus irmãos. Ele era muito bonito, ruivo, jovem, valente. Capítulo 16, versículo 18, há um outro retrato de Davi que diz o seguinte, se você voltar um pouco, 16, 18, diz assim: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, prudente em palavras, de boa aparência, o Senhor é com ele. Era assim que os seus amigos viam ele, alguém que vivia no temor de Deus, prudente de palavras, cuidadoso. E agora aqui, Golias vê aquele jovem e diz: isso é ninguém. E disse, versículo 40, disse o filisteu: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu, a Davi. Obviamente, aquele gigante, ele não viu a arma poderosa que Davi carregava. Geralmente nas histórias infantis é muito comum nós vermos Davi, quando fala aqui que Davi o feriu, geralmente é muito comum aquela imagem de como se fosse um estilingue, né? Um estilingue que nós usamos para caçar, mas não, esse estilingue que ele não vê era uma arma poderosa de guerra. E nós vemos inclusive lá no livro de Juízes, no capítulo 20, se você voltar um pouco, versículo 16, que obviamente ele viu Davi com um cajado, mas ele não viu Davi com uma arma perigosíssima. Capítulo 20, versículo
16 diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Veja, existia 700 homens, era muito comum nos exércitos daquela época, pessoas que atiravam com a funda, inclusive não só em Israel, mas também, nós temos através de evidências arqueológicas, vocês podem pesquisar também, através de retratos arqueológicos, gravuras arqueológicas, outras nações que tinham um agrupamento militar da funda, era uma arma poderosíssima, de guerra. O filisteu não tinha visto isso. Ele viu Davi apenas com aquele cajado. Mas a arma secreta estava guardada. Ele não havia percebido isso. E o texto diz que ele amaldiçoa pelos seus deuses. E o narrador mostra que ele, então, amaldiçoa Davi pelos deuses. E, obviamente, nós sabemos que eles adoravam o deus Dagon, no capítulo 5, versículo 12, e também uma deusa chamada Astarote, no capítulo 31, versículo 10. Então, aquele gigante amaldiçoa Davi. Não é apenas uma batalha entre um homem e outro, é uma batalha entre deuses. Ele amaldiçoa Davi. Ele amaldiçoa pelos seus deuses. E versículo 44 diz: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ou seja, ele está prometendo a Davi que ele não vai ter uma coisa que era muito importante no mundo da época, não apenas Israel, mas para outras nações: o sepultamento. Você vai morrer e você vai ser comido por aquelas aves, o que nós chamamos aquelas aves de rapina. Vai ser o seu fim, vai ser um fim desastroso, desonroso. Toda a confiança de Davi, o narrador mostra, de Golias, aliás, está o quê? Em suas habilidades e em seus deuses. Ele confia na sua força. Ele sabe, e ele, como um guerreiro treinado, já havia enfrentado homens muito maiores do que aquele pequeno Davi. Ele era muito alto, bem mais alto que Saul. Esse é o campeão humano arrogante, atrevido, que olha com desprezo para tudo e para todos. E agora o narrador, no versículo 45, então, nos mostra quem é esse campeão divino. Confiante, destemido, o texto então nos diz: Davi, porém, disse ao filisteu. Agora a tela vai para o outro lado, para o outro duelista, para Davi: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Observe o contraste que o narrador faz: tu e eu. Tu vens confiando em você mesmo, nesses deuses que não são deuses. Obviamente Davi sabia disso, mas eu vou confiando no nome do Senhor dos Exércitos. E aqui nós vemos, ainda no versículo 46, quando Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, e as aves dos céus, e as bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por que Davi está lutando? Davi está lutando não é pela sua glória, o zelo de Davi era pela reputação do Deus de Israel. Esse é o ponto que o narrador nos mostra. A luta de Davi é por amor, é pelo zelo do nome do Deus de Israel. E é por isso que diz: quem é esse incircunciso que fala mal do Deus vivo? É o Deus de Israel. E quando você vai lendo toda a história, você vai observar em outros momentos como Davi se refere a Deus como sendo o seu Deus vivo. O zelo pela reputação de Deus. Essa é a primeira característica do discurso de Davi. O segundo é a sua total confiança na capacidade de Deus de preservá-lo contra todas as probabilidades. Então a confiança de Davi, de fato, se olhasse humanamente, ele não teria nenhuma chance. Mas veja a linguagem da fé: hoje mesmo. No versículo 46, duas vezes: hoje mesmo, hoje mesmo. Essa é a linguagem da fé em Deus. Hoje. Hoje. Eu vou vencer você, Golias.
Mas a outra característica que é impressionante, no versículo 47, quando ele diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas mãos. Aqui nós vemos que ele tem certeza que o Deus de Israel é quem dá as vitórias ao seu povo. Ele tem certeza disso. E por que aquela vitória seria importante aos olhos de Davi? É muito importante nós entendermos o que está na mente de Davi. E ele vai apresentar isso primeiro no final do versículo 46, diz assim: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, primeiro, aquela vitória ia ter dois propósitos. O primeiro é que o mundo inteiro vai saber que há o Deus verdadeiro, e esse Deus está em Israel. É uma batalha de cosmovisões, irmãos. Vocês percebem isso? Todas aquelas nações tinham seus deuses, as suas crenças, as suas visões de mundo. Davi está dizendo: nessa minha batalha, eu vou mostrar que todo mundo está errado. Que só existe um Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. A terra inteira vai saber que eu sirvo a esse Deus verdadeiro. Esse é o primeiro propósito de Davi. E a segunda, está no versículo 47, era para que o povo de Israel soubesse que é Deus que salva o seu povo por si mesmo, pelo seu amor pactual, pela sua fidelidade ao seu povo, pela aliança que ele havia feito com Abraão. E é isso que ele diz. 2 vezes ele repete no versículo 47 a palavra Senhor, em letra maiúscula, que era o Deus Yahvé, o Deus da aliança. O Senhor salva, do Senhor é a guerra. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que socorre o seu povo. Só o Senhor pode salvar o seu povo. E é por isso que Davi diz no Salmo 46, versículo 10, que Deus é exaltado entre as nações. Observe como o caminho de Deus é diferente do caminho dos métodos humanos. Davi diz assim: a batalha é do Senhor. Deus é o Senhor da guerra. E essa é uma imagem que nós vamos ver várias vezes no Antigo Testamento. Deus como sendo o Senhor da guerra, batalhando, vencendo as vitórias pelo seu povo. Ensinando aquilo que ele ensina lá em Zacarias 4:6, que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Ainda que Deus se utilize de homens da experiência, de treinamentos humanos como Davi. Mas Deus está levando aquele homem, Davi, que vai lutando contra todas as improbabilidades. Não é? Primeiro o seu irmão Eliabe diz assim: você está aqui por quê? O que você está fazendo aqui? Lembra o que é que o irmão dele diz quando o pai envia? Você já está querendo aparecer aqui? Você gosta disso, não é? Depois, Saul tenta dissuadi-lo. Não, você não tem a menor chance. Depois ele vê Golias dizendo assim: você não é ninguém para mim. Mas o homem de fé, ele não age conforme as probabilidades humanas. Ele vai agindo na sua convicção do que é certo, do que ele deve fazer por amor a Deus. E aí nós temos no versículo 48 a 51, a batalha. E o texto então nos diz que sucedeu que dispôs o filisteu encontrar-se com Davi. Veja agora a rapidez de Davi. Este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro. Davi meteu a mão no foge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E segundo os estudiosos, uma funda bem atirada naquela época, ela podia ter a velocidade de 100 km por hora. Era uma arma poderosa. E o texto então nos diz que feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, seu herói, fugiram. Veja, o herói estava morto, o duelo havia acabado. E a palavra herói aqui é o seu poderoso.
o poderoso, o herói dos filisteus, estava morto. Deus havia dado uma tremenda e gloriosa vitória a Davi. E aí vem a parte final do texto, que vai nos mostrar não apenas esse campeão improvável, mas vai mostrar o júbilo do povo, no versículo 52 e 54, que diz: então os homens de Israel e de Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Versículo 54, tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-as Davi na sua tenda. É bom lembrar que nesse tempo ainda Jerusalém não pertence a Israel, então possivelmente isso foi feito em um outro momento, ou seja, depois que Davi conquistou Jerusalém, ele deve então ter levado a cabeça para Jerusalém. Essa é uma probabilidade. Ou pode ter levado para uma região próxima de Jerusalém, que geralmente era chamada também de Jerusalém, não só a cidade em si, uma região próxima que pertencia ao povo de Israel. E ele então leva as armas de Davi para a sua tenda, e nós vamos ver essas armas lá no capítulo 21, versículo 9, lá na tenda de Nob, quando ele está fugindo de Saul e Amaleque, que era o sumo sacerdote, Abimeleque, aliás, o sumo sacerdote, tem essa espada guardada lá junto com o templo, ou seja, isso mostra que Davi consagra a Deus essa vitória. Eu acho que esse é um ponto importante aqui no capítulo 21, versículo 9. Se você avançar um pouco, no capítulo 21, versículo 9, diz assim, quando ele está fugindo, Aimeleque, aliás, o nome do sacerdote, respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a. Então, possivelmente Davi então consagra aquela espada, reconhecendo que a vitória tinha sido dada por Deus. Mas qual é o ponto então dessa história? Bom, é muito evidente quando nós lemos, não é? Aqui nessa história, Deus, o Deus pactual, o Deus fiel, ele apresenta o seu campeão, o seu futuro rei, o ungido rei, o improvável rei. Da mesma forma que esse rei será usado por Deus para, através dele, vir um outro ungido improvável, um salvador humilde que nasce em uma manjedoura. Mas a vitória de Davi, desse campeão glorioso, que é apresentado aqui no capítulo 17, Deus está apresentando o seu campeão aqui, que vai ser aquele que vai conduzir o seu povo, que liderar Israel. Era o ungido do Senhor. Mas quando Deus apresenta o seu campeão, Deus apresenta esse campeão lá no livro de Mateus, onde ele também é ungido. Ele é ungido não por homens, porque ele é o profeta por excelência. Não há ninguém que consiga e tenha um poder de ungí-lo como o rei. Ele é rei nele mesmo. E lá em Mateus nos diz que lá no batismo do Senhor Jesus, no capítulo 3, no versículo 13, o texto nos diz o seguinte, versículo 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui Deus apresenta o seu campeão, o seu ungido, o Cristo, o Messias, o Salvador improvável, um campeão improvável. Como Isaías diz, o mais humilde de todos os homens. Aquele que vai vencer morrendo na cruz do Calvário. Veja que vitória improvável do campeão. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas terá o seu calcanhar ferido. Essa história, meus irmãos, é a história do Deus pactual e fiel, que levanta os seus campeões improváveis. Esse é o ponto da história. Para que esses campeões, agindo por fé, realizem feitos notáveis em prol do seu povo pactual, mostrando que somente Deus é Deus. Esse é o ponto dessa história. Não é sobre Davi, é sobre Deus levantando homens fiéis,
Mas, acima de tudo, é sobre Deus preparando a história para o outro supremo campeão, Jesus Cristo. E no Salmo 2, Davi nos lembra exatamente disso. É um salmo, vamos dar uma olhada em alguns salmos. O Salmo 2 diz o seguinte, versículo 6, diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja, Deus faz uma promessa aqui. Há um rei glorioso. Há um rei que seria muito maior. Esse salmo não podia ser cumprido por Davi. Davi era apenas sombra. O reinado de Israel era apenas sombra desse rei glorioso que Deus está planejando, projetando, progressivamente revelando da história da humanidade. E esse texto vai ser citado lá em Hebreus, no capítulo 1, mostrando exatamente isso. Esse é Jesus. Esse é o texto, capítulo 2, versículo 8 e 9, mais citado no livro de Apocalipse. O tempo todo o Salmo 12 está sendo aludido no livro de Apocalipse. Veio o campeão, Jesus é ungido. E Deus sempre escolhe as coisas improváveis, porque Deus vê o coração. E esses campeões pactuais agem com fé verdadeira. Esses campeões pactuais, eles são ungidos por Deus. E todos esses que foram ungidos no Antigo Testamento, separados por Deus, apontavam para o grande ungido, o Cristo, o nosso glorioso capitão, o descendente de Davi. Aquele que no Salmo 110 diz que Deus ia colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. O ungido de Deus. Então, quando nós olhamos esse texto à luz, mas nós, na nova aliança, quando olhamos para esse texto, nos lembramos daquilo que ele aponta, essa batalha que começa sendo anunciada em Gênesis 3,15, que ao longo da história humana vai se desenvolvendo. Os filhos de Deus e os filhos das trevas. E Deus então vai socorrendo o seu povo, levantando os seus ungidos e os seus campeões, que são sombras daquele campeão glorioso que viria, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É isso que a história de Davi nos ensina. E hoje nós fazemos parte desse povo de Deus. É por isso que o autor dos Hebreus várias vezes diz que Jesus é o nosso capitão, ou seja, o nosso campeão, aquele que está nos liderando. E quem são os ungidos do Senhor hoje? Nós. Paulo nos ensina exatamente isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Agora nós não temos, como no Antigo Testamento, aqueles ungidos especiais, porque eu e você, todos nós agora. 1 Coríntios capítulo 1, aliás, 2 Coríntios, desculpe, capítulo 1, versículo 20 a 22, Paulo nos ensina exatamente isso. 2 Coríntios 1, 20 a 22, porquanto são as promessas de Deus, todas têm nele, no caso em Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Todos nós, irmãos, nós somos ungidos. E João fala isso na sua epístola, no capítulo 1, versículo 2, versículo 27, todos nós temos a unção, porque todos nós fomos unidos a Cristo, e a unção é esse selo do Espírito em nosso coração, de que nós fazemos parte do povo de Deus, e que Deus nos apresentou o campeão Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas morreu e ressuscitou para nos salvar. Então a grande pergunta nessa manhã é: quem é o seu campeão, quem é o seu herói? O tempo todo nós estamos buscando heróis e campeões humanos, ou nos concentramos nas aparências externas da nossa vida, deixamos de olhar para Cristo e vivemos apenas pelo que é palpável. E quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e focamos apenas nas coisas nesse mundo, a nossa visão é de tristeza, de decepção e de incertezas. Mas agora nós que vivemos na nova aliança,
e grave bem o que eu vou dizer, e que temos razões muito mais profundas para crer em Deus do que Davi teve. Davi acreditava no Deus pactual e lembrava desse amor pactual quando via aqueles sacrifícios. E sabia que Deus não queria o sacrifício, mas queria o coração contrito. E nós olhamos de forma muito mais profunda para Deus quando olhamos para a cruz do Calvário, para um Salvador morto que nos comprou na cruz. Ali está o selo do amor de Deus por mim e por você, ao que Davi não tinha, não teve esse privilégio. Então a nossa fé deveria ser muito mais profunda do que a fé de Davi, muito mais robusta do que a fé de Davi, porque hoje nós sabemos que há um Deus que salva, não apenas salvando o seu povo em batalhas, mas que de fato nos salvou na cruz do Calvário, e que nos salva também diante das circunstâncias da vida. Então eu pergunto a você, quem é o seu campeão? Quem é o seu grande herói? Quem é o seu poderoso? E a resposta é: Jesus é nosso campeão. Ele venceu por nós na cruz do Calvário e nos comprou. E a vitória de Davi sobre Golias é sombra dessa vitória mais gloriosa de Jesus. O descendente de Davi que venceu na cruz não apenas inimigos humanos, mas todos os inimigos de Deus. Que venceu Satanás. Jesus é o nosso mediador pactual. Ele é nosso campeão contra o pecado. Quando nós pecamos e quebramos os mandamentos de Deus e ficamos desesperados, quem pode me ajudar quando eu estou em pecado? O meu campeão, Jesus. Ele venceu e pagou esse pecado por mim. Ele é nosso campeão nas lutas que nós enfrentamos nessa vida, em momentos onde falta esperança. Quem é o meu campeão quando eu olho e não encontro forças para vencer? Eu lembro do meu campeão, Jesus. Ele é meu campeão. É Ele que me dá esperança. Às vezes essa vida impõe terríveis medos, como Davi e Israel, amedrontados contra aquele gigante Golias. E às vezes a vida nos impõe medo e nós precisamos olhar para alguém. Nós temos um campeão que Deus nos deu, Jesus Cristo, aquele que nos comprou, aquele a quem Deus uniu a mim e a você na vida e na morte. Nós temos um campeão. Ele é nosso campeão contra os nossos inimigos, contra nós mesmos, contra o mundo, contra o diabo. Quem é que pode me livrar de mim mesmo? Eu tenho um campeão que Deus me deu, cuja santidade é gloriosa, e cuja santidade pode comer as imundícias do meu pecado, que pode lavar os meus pecados, que pode sanar as minhas emoções, que pode curar as minhas mazelas. Eu tenho um campeão. Jesus é o nosso campeão. Mas ele também foi um exemplo de fé, muito mais do que Davi. E o Salmo 22 mostra exatamente isso. É o salmo escolhido por Jesus na cruz do Calvário. Houve momentos onde Davi se desesperou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus nunca desamparou Davi de fato. Mas Deus desamparou o seu Salvador, o seu Filho, na cruz do Calvário. E ele se viu ali, como o segundo Davi, como o descendente do Davi, literalmente desamparado, experimentando não as dores e os sofrimentos de Davi, mas experimentando a ira de Deus em nosso lugar. E mesmo assim, as suas últimas palavras foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele confiou em Deus até o fim. De fato, a vida é mais simples do que nós podemos imaginar, irmãos. E a grande pergunta hoje para mim e a você é: quem é o nosso campeão? Quem é o nosso herói? Quem é a pessoa que nós olhamos em cada momento da nossa vida? Quem é? Quem é o seu líder? A quem você serve? Quem é aquele que inspira você? Que você olha para ele e diz assim: é ele, meu herói, meu rei. Aquele que diz aos discípulos: não temam, eu estou com vocês. Jesus é o nosso herói. É o descendente de Davi que será rei sobre todos. Há uma batalha também, eu quero concluir lembrando de uma batalha muito improvável, vencida por Alexandre o Grande, ou Magno,
que é a Batalha de Gaugamela, ocorrida em 1º de outubro de 331 a.C. Alexandre, ele precisa enfrentar um exército enorme, medo-persa, 100.000 homens. Dario convoca. Alexandre tem talvez 40.000 homens. Ele monta uma estratégia, mas o que chama a atenção dos historiadores é a força, é o ímpeto de Alexandre, quando ele vê aquele exército enorme, olha para os seus generais e para os seus comandados e diz: cavalguem, macedônios, cavalguem, macedônios, cavalguem, cavalguem. E é exatamente o que o Senhor Jesus nos diz o tempo inteiro: vamos, me sigam. E essa batalha será terminada lá em Apocalipse 19, ao final dessa batalha, quando lá no capítulo 19 nós vemos um cavaleiro de fato, muito mais poderoso do que Alexandre. E o texto nos diz, e eu quero concluir lendo esse texto, a respeito dessa última batalha. É a batalha final, é quando o campeão voltar pela sua segunda vez, para finalmente vencer definitivamente os inimigos de Deus, expurgar todo o mal desse mundo, destruir Satanás. Essa é a última batalha, é a batalha final do ungido. Apocalipse 19, 11, assim: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. Aqui é uma alusão do Salmo 2. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso Senhor vai voltar. Enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, nós olhamos para o nosso capitão, para o nosso herói, mas um dia nós vamos vê-lo vindo em glória e majestade, para finalmente ser rei sobre rei, em sentido pleno, no sentido de que haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E nós estaremos com esse rei, com o nosso capitão, com o nosso ungido, para sempre. É por isso que o nome dele é Jesus Cristo, Jesus ungido. Ele é o ungido de Deus. É para ele que nós oramos. E esse sermão nos prepara também para a ceia do Senhor no próximo domingo, à noite, onde nós temos que nos lembrar a quem nós servimos. Nós servimos e seguimos o ungido de Deus, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas lições que ela traz ao nosso coração. E agora, Senhor, nos ajuda a focarmos os nossos olhos, a nossa esperança e o nosso coração em nosso capitão Jesus, a quem seja a honra e a glória para sempre. Amém.